Bom, vamos lá, página 241. Podem ver aí na tela, né, que eu coloquei Taylorismo e Fordismo são os modelos, né, mais complexos de produção industrial. Então, na página 241 a gente vai dê uma olhada aí, tá, nessa imagem que eu coloquei para vocês, né, que fala, né, as diferenças mais acentuadas entre um e o outro, tá legal? Então, assim, quando a gente fala de modelos, né, de produção, tá lá na apostila de vocês. No início do século XX, os Estados Unidos, eles tornaram-se aí um dos países mais ricos do mundo, principalmente graças às suas indústrias, entre as quais se destacava a automotiva, que era a grande novidade da época. Né? Então, assim, grande novidade é por conta de quê? De que depois do século XIX, quando começa a ser inserido aí, né, um meio de produção que pudesse aumentar a produtividade e modificar também a forma de se trabalhar, né, procurou-se vários modelos, dentre quais um deles é esse que nós vamos citar há pouco aí. Então, nesse período, houve um aumento do interesse pelo modo de produção industrial e passaram a ser propostos, né, novos modelos que veremos a seguir. Então, o primeiro é o Taylorismo. O engenheiro estadunidense Frederick W. Taylor, né, 1856-1915, ele desenvolveu a partir da observação dos trabalhadores nas indústrias, né, uma teoria que tinha o objetivo de acelerar o processo produtivo. Ele constatou que os trabalhadores deveriam ser organizados de forma hierarquizada, e sistematizada, cada um desenvolvendo uma atividade específica. Essa teoria ficou conhecida como Taylorismo. Segundo ela, os trabalhadores deveriam ser monitorados segundo o seu tempo de produção, pois deveriam cumprir sua tarefa no menor tempo possível, sendo premiado aqueles que se destacassem. Isso é o Taylorismo. Né? Então, no Taylorismo, o que tem de diferente? É a separação do trabalho por tarefas e níveis hierárquicos. Eu sou chefe, aí eu tenho um chefe acima de mim, esse chefe acima de mim tem outro chefe e assim sucessivamente. Quando diz racionalização da produção, é para que não haja desperdício, né? Ou seja, eu não vou produzir 3.000 agendas se eu não souber que o mercado ele vai comprar essas 3.000 agendas. Porque se encalhar, eu vou ter que tomar prejuízo. Né? Então, racionalização da produção é isso, é produzir de acordo com o estudo do mercado. Outro fator, outra característica do Taylorismo é o controle do tempo. Ou seja, os caras que se destacarem mais na quantidade do que vai se produzir, eles vão ser beneficiados, bonificados, vão receber um bônus. E o outro critério do Taylorismo é o estabelecimento de níveis mínimos de produtividade. Ó, por dia você vai fazer 50 agendas, né? Então você tem uma meta a ser cumprida. Então, obviamente que você não vai ficar aí de cara para cima, né? Como diz os vossos pais aí, você vai procurar a produzir, né? No menor tempo aí para poder produzir mais, tá legal? Deixa eu falar um pouquinho mais do teu. Nos primeiros anos, né, do século XX, esse engenheiro estadunidense, Frederick Taylor, quando ele cria o Taylorismo, né, ele tinha já estudado maneiras de aperfeiçoar o processo produtivo por meio, digamos aí, por exemplo, de cronometragem de cada fase do trabalho. Então, ele cronometrando cada fase do trabalho, além de eliminar movimentos longos e considerados inúteis, né, ele melhorava a produção. Com isso, houve aqui uma redução bem significativa, né, do tempo que era para fazer uma única tarefa. E aí aumenta a quantidade de volume de bens produzido. Essa cronometragem, gente, ela estabelece aí
ela era estabelecida aí para cada operário, o tempo que deveria ser gasto em cada execução dessa tarefa. Então cabia aos engenheiros, né, e não ao trabalhador, determinar aí o tempo para fazer aquilo. Esse cara, Frederick Winslow Taylor, né, eu lembrei o segundo nome dele, Frederick Winslow Taylor, ele nasceu na Filadélfia, né, nos Estados Unidos. Ele era técnico em mecânica e ele também se formou em engenheiro mecânico. Ele tem um livro aí muito bacana que é o Princípio da Administração Científica, né? E esse livro ele propõe a utilização de princípios cartesianos aí associados à gestão de empresa, né? Ele é muito famoso. Vamos falar um pouquinho aí do Fordismo, né? Então tá lá. Henry Ford, de 1863 a 1947, da Ford Motor Company, aprimorou a ideia de Taylor e implantou na sua fábrica de Detroit, lá nos Estados Unidos também, um modo de produção de carros em série, conhecido como a linha de montagem. Só um minutinho aqui que estão chamando, deixa eu ver o que é. Conhecida aí como linha de montagem, tá? Os veículos, como que era essa linha de montagem? Os veículos eles eram montados em esteiras rolantes que se movimentavam enquanto o operário ficava praticamente parado, realizando uma pequena etapa da produção. Dessa forma, não era necessário quase nenhuma qualificação dos trabalhadores. E o tempo de deslocamento do interior das fábricas ele era reduzido e praticamente zero. O método de produção fordista exigiu enormes investimentos e instalações, mas permitiu que Ford produzisse mais de 2 milhões de carros por ano. A década de 1920, caracterizando o que chamou de produção em massa de bens. Essa forma de produzir, embora tenha surgido na indústria automotiva, continuou sendo utilizada por empresas de outros setores industriais, que buscavam aumentar seu volume de produção. Então, essa é a segunda maneira, né? Deixa eu falar um pouquinho mais do Fordismo, que está aqui também na imagem, né? Eu só coloquei o Taylorismo e o Fordismo, que são mais famosos, mas a gente vai ver também o Toyotismo. Então, no Fordismo, a produção e consumo, ele deveria ser para massa, ou seja, para uma grande quantidade de gente. Outra especificidade do Fordismo era a extrema especialização do trabalho. As máquinas, elas faziam um trabalho, né, com muita determinação. E aí é o que nos remete para o terceiro item, que é a rígida padronização na produção. E por último, aí, como eu citei para vocês, também a linha de montagem. Deixa eu falar um pouquinho mais do Ford. Henry Ford. Então, assim, nos primeiros anos do século XX, né, esse engenheiro Henry Ford, ele é um cara que revolucionou o modo de produzir mercadorias, porque ele estabelece que a produção em série, né, ou seja, por esteira, esse modelo de produção ele foi denominado Fordismo. E a grande inovação de tudo isso aí é a linha de produção, né? Ou seja, ele fazia a tarefa, o trabalhador fazia a tarefa designada a ele em uma posição aí pré-determinada diante aí de uma esteira rolante, né? Então, dessa maneira, uma simplificação muito grande de cada etapa na linha de produção surgiu. E o operário ele realizava apenas determinada operação, apertar botão, né? Essa linha de produção em série elevou, obviamente, né, acentuadamente a produtividade da fábrica chamada Ford. Para vocês terem uma ideia, o custo da produção de um automóvel, né, na época, ele diminuiu aí 1.340, ele era 1.340 dólares um veículo para se produzir. Ele caiu para 200 dólares. Né? De 1.340, ele cai para 200 dólares. Então, isso permitiu um grande número de pessoas, né, que pudesse comprar carro. Ó, se só a produção de um carro era 1.340,
Quando ela cai para 200, então o carro que era vendido por 10 mil dólares, ele poderia ser vendido a 5 mil dólares facilmente, né? Então, assim, com o passar do tempo, esse modelo fordista, que nós chamamos, né, de produção, ele transbordou tanto que ele exauriu-se, ele se esgotou. E a superprodução disso gerava grandes quantidades de estoques e nem sempre com o mercado consumidor suficiente. Estava produzindo mais, né? E além disso, os defeitos que eram detectados, né, ao fim do processo de produção aí, da fabricação, ficou mais caro, né, adquirir os produtos. E aí com isso, esse Fordismo ele foi caindo, tá? Ele foi diminuindo consideravelmente. Vamos lá para o outro tipo de modo de produção, né, que é o toyotismo, tá? Página 242, o toyotismo. O toyotismo, gente, ele surge a partir da década de 1950, bem recente, né? Novos modelos industriais começam a ser aplicados em outras partes do mundo e passaram a concorrer com o Fordismo. Tá? Só um minutinho aqui que estão chamando de novo. Então, assim, na década de 70, após os choques do petróleo, o surgimento de competidores japoneses no mercado automotivo, o Fordismo e a produção em massa, entraram em crise e começaram a ser gradativamente substituídos, né? Ó que interessante. Gradativamente substituídos por produção enxuta. O que é essa produção enxuta? É que nós chamamos de just in time, ou seja, produção na hora, né? Que é feita através de encomenda, tá? Então, assim, as linhas de montagem tradicionais foram substituídas por equipes multifuncionais que respondiam por todo o processo de produção. Olha lá, que bacana. Que respondiam por todo o processo de produção. Nessa proposta, os operários controlam também Nesta proposta, os operários controlam também a qualidade dos produtos, diminuindo as peças com defeito. Além disso, né, que é extremamente interessante, além disso, passou-se a valorizar uma produção enxuta, ou seja, apenas o que é necessário para atender a demanda do mercado, diferente do Fordismo que visava produzir em grandes escalas, tá legal? Então essa é a diferença do toyotismo para o Fordismo. No toyotismo é como se nós fôssemos trabalhar apenas com encomendas, né? Nada de estocar, tá legal? Entenderam essa parte? Eu vou falar um pouquinho mais do toyotismo. O modo de produção toyotista, ele surge, né, nas unidades que a gente chama de fabris da Toyota. Então, assim, a partir da década de 50, esse modelo é considerado um exemplo de produção flexível. Por que flexível, professor? Porque o trabalhador, ele é constantemente qualificado. Então, ele vai poder, caso necessário, atuar em diversas funções relacionadas ao que ele está produzindo. Outro elemento fundamental que eu falei para vocês do Fordismo é a maneira de gerenciar essa unidade produtiva denominada aí just in time, né? Na hora, em que o ritmo produtivo ele vai se adaptar ao que o mercado consumidor está pedindo. Com isso, os estoques de matéria-primas eles são reduzidos e o capital também, o capital de giro, ele fica estagnado lá na unidade produtiva, o que pode gerar muitos lucros para a empresa, né? Porque esse capital ele pode ser investido no sistema financeiro. Dentro desse modelo chamado toyotismo, merece destaque aí uma coisa que nós chamamos de Kanban. É uma palavra japonesa, né, que não traz aqui na apostila de vocês, mas que pode ser traduzida como cartão, símbolo ou painel. Então é com base nesse Kanban, né, nessa metodologia que a produção acontece e aí ela respeita o que está estabelecido nos cartões ao longo do processo produtivo.
né? E aí o trabalhador, ele vai olhar para esse cartão e ele vai saber, né, de fato, o que ele vai fazer, o que ele deve fazer. Então, são esses 3 modos de produção. Eu espero que vocês tenham entendido aí, né? Tem a atividade 3 da página 243, então 15, 22, 21. Então, façam a atividade 3 também, tá? Tem a 1, a 2 e a 3. E eu encerro aqui. Tá legal? Que todos tenhamos aí uma excelente semana. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Fiquem com Deus. Fui!